Olá, pessoal. Eu sou a professora Soraya Pereira Jorge de Souza. Estarei com vocês nessa disciplina que amo, adoro, Psicologia das Organizações. Tenho mestrado em Psicologia, então, assim, acredito que muito agregarei de conhecimento para vocês. Foi preparado uns slides, vou minimizar essa tela e mostrar os slides que foram preparados. O primeiro, ele dá as boas-vindas e informa que nós iremos tratar apenas das unidades 1 e 3. Parabeniza os alunos por escolher o EAD Ateneu. Não deixe de acessar e participar dos fóruns, tira dúvidas e assistir os vídeos, responder todas as atividades no ambiente virtual. Bem, essa unidade, deixa eu colocar aqui a tela toda do slide, ela vai tratar, né, da unidade 1, haverá uma apresentação mais geral e introdutória. Posteriormente, eu vou iniciar as unidades com mais especificidades, tá? A unidade 1 vai falar sobre a ciência e a psicologia, a unidade 2, os processos psicológicos básicos e a personalidade, a unidade 3, comportamento organizacional e processo grupal, com temas mais específicos da psicologia organizacional, e a unidade 4, processos motivacionais, abordando os temas da motivação, liderança e comunicação. Ao final de cada unidade, você tem acesso a perguntas de fixação, que são exercícios a serem feitos por você com o intuito de favorecer a fixação do conteúdo estudado. Então, a unidade 1, como vai falar da ciência e psicologia, ela vai falar do surgimento da psicologia, a psicologia científica, as primeiras teorias da psicologia, o behaviorismo, a Gestalt, o conceito de meio geográfico e meio comportamental, a teoria de campo de Levin, né, Kurt Lewin, a psicanálise, a estrutura do aparelho psíquico, alguns conceitos na psicanálise e conhecendo alguns mecanismos de defesa. Como foi que surgiu a psicologia, né? As primeiras ideias vêm dos filósofos a respeito do homem e da sua interioridade. Tivemos Sócrates e Platão neste cenário, nos quais preconizava que o homem é diferente do animal e o homem é provido de razão. Aristóteles, também filósofo, tinha uma ideia contraposta de Platão, pois acreditava que a alma e o corpo não se separam após a morte. Então, assim, os principais ajudantes, podemos dizer assim, que ajudaram nessa ciência da psicologia, que é uma ciência relativamente nova, foram os filósofos, né? Antes dos filósofos, nós tínhamos os sofistas. Mas os filósofos, o mais conhecido foi Platão, porque Platão foi o terceiro filósofo antes de Sócrates e Aristóteles, que ele escrevia, certo? Eles tinham ideias parecidas, eles tinham uma preocupação de compreender melhor o homem, o que o homem pensava, o que o homem dizia, né? Como era esse raciocínio, como era essa emoção. Porque antes dos filósofos existiam os deuses. Os deuses, eles explicavam tudo no universo. Então, tinha o deus do amor. Se o amor era assim, é porque Deus do amor queria dessa forma. Então, existia o deus da água, o deus da... como é que se diz? Do tempo. Então, existiam os deuses. E os filósofos, eles começaram a descentralizar, começaram a acabar com essa ideia de deuses e começaram a se voltar para o homem. Então, eles começaram a buscar entender melhor esse homem. É tanto que não existia a psicologia, existiam filosofias. As principais ciências que surgiram nos estudos acadêmicos foram a filosofia, a Faculdade de Direito e a Faculdade de Medicina. No século XIX, a psicologia ganha destaque quando surge o evolucionismo de Darwin e o positivismo de Augusto Comte. Então, assim, para quem lembra de Darwin, ele trabalhava com a evolução natural, né, da vida.
E aí, algumas correntes psicológicas, elas ganharam muita abordagem. Por exemplo, as primeiras foram estruturalismo, funcionalismo, que o estruturalismo buscava conhecer a estrutura da mente, né? Como a mente era formada. Eles achavam que para poder conhecer a mente, você tinha que conhecer primeiro os órgãos. Já o funcionalismo, ele já queria entender o que tinha na mente, quais eram as funções daqueles órgãos dentro da mente. Estou falando assim de uma forma bem genérica para vocês compreenderem. E o associacionismo era uma associação de vários pensamentos. A abordagem estruturalista e funcionalista, elas não são mais usadas hoje, né, na psicologia, para vocês terem ideia. Aí vem uma outra corrente chamada behaviorismo, que é uma corrente de Watson em 1913. Muito interessante. O behaviorismo, ele acreditava, estou explicando com as minhas palavras, que o homem, quando ele nascia como uma folha em branco. Ele era desprovido de todas heranças hereditárias, de crenças, e por conta disso, ele ia ser fruto do meio ambiente, né? Então, a interação do homem com o meio ambiente se dá a partir de estímulos e respostas. Por exemplo, ele coloca assim, uma contração de pupilas, um estímulo de luz forte, uma salivação, um estímulo de uma fruta cítrica, tudo isso era uma resposta de estímulo. Então, o homem ele ia se comportar de acordo com o que ele vivenciava no meio. Skinner ficou conhecido, né, no behaviorismo, por seus experimentos com ratos na então chamada caixa de Skinner. Este tipo de experimento proporcionou a constatação de que a aprendizagem dos comportamentos se deve à ação do organismo sobre o meio. A ação do indivíduo dá-se o nome de resposta. Ao resultado que se segue a esta ação, dá-se o nome de estímulo reforçador. Skinner ele pegou uma caixa, colocou um rato dentro, e aí ele tinha dentro dessa caixa havia alguns estímulos, né? Essa caixa na base, às vezes, ela causava choque. Quando às vezes como é que se diz, estimulava uma barra de rolagem que tinha, a comida ela poderia vir, né? E em um determinado momento ele poderia fazer esse movimento na barra de rolagem e receber um choque. Então ele começou a perceber que em determinadas situações ele recebia o choque e outras situações ele não recebia o choque, ele recebia um outro estímulo. E aí ele começou a usar, pode-se dizer, estímulos positivos para poder ele ter respostas positivas. Então, o que ele chama de estímulo reforçador? Se você faz alguma coisa que vai lhe fazer um bem, a tendência é você repetir aquilo. Se você faz alguma coisa que você tem um estímulo negativo, a tendência é você não repetir aquele estímulo. Gestalt. Então, Gestalt é uma outra corrente psicológica de origem alemã, né? Tradução exata ao português, mais uma aproximação seria forma, onde se tem uma visão do todo. É muito comum, às vezes, quando a gente vê figuras, onde dentro da mesma figura você consegue ver duas imagens, né? Como uma figura que você consegue ver uma criança e um idoso na mesma figura. Então, ali é uma forma de mostrar que quando você vai fazer uma abordagem do homem, você não pode ver apenas uma cena, um momento, você tem que entender o homem como um todo, o passado dele, por que ele era daquele jeito, em função de alguma coisa que aconteceu no passado, de alguma coisa que pode ocorrer para o futuro. Então, é uma visão da forma. É a partir da forma como percebemos os estímulos que definimos nosso comportamento, ou seja, nosso comportamento é definido a partir da interpretação que damos ao conteúdo percebido.
Então, assim, cada um percebe de um jeito o mesmo objeto. Não percebe do mesmo jeito o mesmo objeto, desculpa. Por quê? Porque nós temos olhares diferentes sobre uma mesma situação. E então, a Gestalt ela é muito interessante porque ela faz com que você compreenda e venha respeitar essas várias formas de interpretar o conteúdo percebido. Dentro da compreensão da Gestalt, tem a visão de Levin, que desenvolveu a teoria do campo, definido como sendo a totalidade dos fatos que determinam o comportamento do indivíduo em um certo momento. Foi o que eu acabei de falar. Você não pode ver o homem de uma forma isolada, você tem que ver o homem a partir de uma visão do todo. A psicanálise. A psicanálise é uma corrente muito conhecida que foi desenvolvida por Sigmund Freud no período de 1856 a 1939, médico vienense que apresentou como descoberta no psiquismo humano uma instância por ele denominada de inconsciente. Utiliza o método da associação livre, onde os pacientes associam livremente ideias e imagens que vêm à tona, no processo terapêutico, no momento em que falam sobre suas angústias. Mas o que é inconsciente? É um sistema do aparelho psíquico onde estão depositados conteúdos obscuros que não estão disponíveis à consciência. Esses conteúdos podem vir à consciência de forma distorcida da real, por ser de certa forma dolorosos ao psiquismo em sua forma original. Freud inicialmente divide o aparelho psíquico em 3 instâncias: o inconsciente, o pré-consciente e a consciência. À medida que os seus estudos avançam, Freud faz uma grande descoberta, que diz respeito à existência de uma sexualidade no ser humano. Isso se deu diante da constatação que a maioria dos conflitos psíquicos apresentados por seus pacientes tinham sua origem em desejos reprimidos, e ainda que tais pensamentos eram de períodos de infância. Apresentou também os mecanismos próprios do nosso psiquismo, com o intuito de amenizarmos algo que percebemos, seja no nosso mundo interno ou no externo, que é doloroso. Exemplo, o recalque. O recalque é um mecanismo de defesa. O indivíduo suprime parte da realidade, deformando o todo. Exemplo, numa proibição deixamos de ouvir não, entendendo como uma permissão. Formação reativa. Reativa é um comportamento adotado contrário ao desejo. Ternura excessiva é uma posição de agressividade que se esconde. Regressão é um outro mecanismo de defesa. Ocorre um retorno a etapas anteriores do desenvolvimento. Uma criança que, ao ganhar um irmão, passa a se comportar como um bebê, a fim de se colocar na mesma condição do recém-nascido, com o intuito de ter a atenção da mãe. Formação reativa, ele vem falar de novo. Outra é formação reativa também. Vamos pular então. Então, assim, antes de partir para a unidade 3, deixa eu fazer, então, um resumo da ideia de Freud, que tinha abordado a psicanálise. A psicanálise é uma corrente psicológica muito utilizada pelos psicólogos. Eles gostam muito da psicanálise, porque a psicanálise ela vem trabalhar com inconscientes, com os desejos reprimidos, aquilo que está guardado, que muitas vezes você não entende porque tem determinados comportamentos hoje, porque são comportamentos reagentes a uma situação que você passou e que você guardou. O pré-consciente é aquilo que você faz um esforço para poder lembrar, É aquilo que não está nem no consciente nem no inconsciente. E o consciente é aquilo que está realmente ainda, pode-se dizer, latente, Você tem lembranças. Então, Freud, ele colocava que o nosso comportamento, ele advém desse inconsciente que não é visto, que você precisa fazer um esforço, Você precisa ter sessões, utilizar alguns recursos para poder fazer esse consciente vir à tona e você conseguir entender por que você tem determinados comportamentos hoje. Só que, às vezes, quando você traz esses comportamentos à tona,
algumas coisas elas precisam ser muito bem trabalhadas, porque elas podem ser muito sofridas. E às vezes até é melhor que elas continuem sendo guardadas, porque o nosso cérebro ele é tão interessante que ele é inteligente, ele consegue guardar para não causar um sofrimento maior, né? Às vezes a gente até esquece, bem lembrar diante de uma situação significativa. E aí Freud também coloca que nós temos alguns mecanismos de defesa, né? O recalque, né? A formação reativa, a regressão, são formas que o homem encontra para poder ele ficar mais, como é que eu posso dizer, reagir melhor diante de determinadas situações que às vezes ele não consegue por si só tomar medidas conscientes. Então, sem ele perceber, ele começa a reagir diante de determinadas situações. Então, resumindo assim, a psicanálise é uma corrente muito rica, merece um estudo muito aprofundado, quem tem interesse, né, na área da psicologia, porque vem retratar esses aspectos, então, abordados. A unidade 3, gente, ele vai falar sobre o comportamento humano nas organizações. Então, vai pegar a psicologia e vai tratar essa psicologia dentro das organizações. Porque até então a gente falou da origem, das correntes, por que a psicologia surgiu e assim por diante. Bem, deixa eu pular um pouquinho esses tópicos para a gente seguir, né? A prática da psicologia nas organizações evolui a partir de 3 fases, né? Então, quando é que a psicologia começa a adentrar dentro das organizações? Através da psicologia industrial, que foi uma das primeiras áreas de atuação da psicologia no Brasil. Então, a psicologia, quando ela surgiu, ela tinha o seu foco na saúde. Depois, a psicologia começou a trabalhar nas indústrias, tendo como temas de relevância a seleção, baseada na psicometria, avaliação de desempenho, treinamento e liderança. Então, essas foram as primeiras atuações da psicologia dentro das indústrias. A segunda fase da psicologia foi já chamada de psicologia organizacional. Deixou de estudar somente os postos de trabalho para dar ênfase às estruturas das organizações. Houve uma preocupação com a flexibilização das relações de trabalho, redução de conflitos entre empregados e empregadores. A terceira fase da psicologia, ela surgiu nos anos 70. Se propunha a estudar os efeitos do ambiente da tecnologia no contexto da organização do trabalho, a psicologia do trabalho, como passou a ser chamada, direcionando seus esforços para cuidar da saúde e bem-estar dos indivíduos. As principais áreas de estudo da psicologia são a psicologia clínica, que atende pessoas que sofrem de problemas emocionais. Essas intervenções podem ser individuais, em grupos sociais ou institucionais, que é muito comum, né? A mais conhecida. A orientação profissional, que orienta estudantes na escolha do curso da profissão a seguir, é o que a gente chama muito de teste vocacional feito pelos psicólogos. A psicologia social, que atua em penitenciárias, asilos e centros de atendimento a crianças e adolescentes. Elabora programas de pesquisa sobre a saúde mental da população. A psicologia hospitalar, que atende pacientes hospitalizados e seus familiares, ao lado de outros profissionais da saúde, como médicos e assistentes sociais, e colabora na assistência à saúde, fortalecendo pacientes e familiares para a recuperação da saúde física e mental. Existe a psicologia organizacional de trabalho, que é o X da questão dessa disciplina, que seleciona funcionários para empresas, treina e forma pessoal especialista em RH, promove relações sociais saudáveis entre os trabalhadores e orienta carreiras e colabora em programas de reestruturação do trabalho. A gente percebe, inclusive, assim, que as atividades elas são muito parecidas com o tecnólogo de recursos humanos, né? Um grande diferencial do psicólogo é que ele aplica testes psicológicos que somente a categoria de psicologia realmente pode aplicar esses testes. Aí ele vem falar aqui, né, do comportamento
organizacional vem se tornando um campo de estudo próprio. Trata de questões relacionadas à liderança e poder, estrutura e processos grupais, percepção, atitudes, processos de mudança, conflito. A primeira abordagem chamada de administração científica foi desenvolvida por Taylor. Então, Taylor, Fayol, Mayo, eram estudiosos das organizações, principalmente quem faz administração, TGA, Teoria Geral de Administração, vê muito isso, porque eles vão explicar como as indústrias surgiram, como elas se estruturaram, como elas tinham o seu fluxo, o seu desenvolvimento, onde elas queriam chegar. Então, eles foram os profissionais que ajudaram muito na divulgação e da melhor forma que eles achavam fazer as indústrias funcionarem bem. A segunda abordagem surgiu na década de 1930, chamada Teoria das Relações Humanas, cujos teóricos eram Mayo e Levin. O homem passa a ser visto como movido a recompensas sociais e não materiais e simbólicas. O homem, no começo das indústrias, ele era um apêndice da máquina, ele era um acessório da máquina. E com o tempo eles começaram a perceber que o homem era o centro das atenções dentro da empresa. Ele teria que ser movido a recompensas sociais, recompensas essas que não poderiam ser apenas o salário, mas teriam que ser de outras formas também. Então, estava havendo já uma preocupação com esse ser social. Próximo slide. A terceira abordagem apareceu inicialmente com a teoria da burocracia, que depois se desdobrou em teoria estruturalista na década de 50. O homem é compreendido e definido como homem organizacional, ou seja, ele assume diferentes papéis em diferentes organizações, das quais faz parte e isso constitui. A quarta abordagem, chamada teoria comportamental, surgiu no final da década de 50, com os trabalhos de Simon, e teve por base a teoria das relações humanas, o homem como processador de informações e tomador de decisões no seu cotidiano. A quinta teoria surgiu na década de 1970, buscando adequar a teoria de sistemas às organizações. Compreende o homem como um ser complexo, onde cada pessoa vive uma realidade distinta das demais. Tudo é relativo e contingente. No contexto atual, é necessário você conhecer com mais profundidade os fatores relacionados ao comportamento humano, como as percepções, a influência das atitudes e a abrangência dos nossos valores. Então, a gente percebe assim, que muitas teorias dentro da psicologia, elas foram surgindo no decorrer do tempo, na tentativa de compreender melhor esse ser humano, E essa compreensão chegou no contexto atual, que é essa percepção mais profunda do homem, que é essa concepção de entender que o homem, ele não só é a fala dele que vai transmitir o que ele é, mas as percepções dele, a influência, as atitudes, os valores, demonstram também que é essa pessoa. Relações interpessoais e processo grupal. O homem é um ser social e é esta condição que o faz ser humano. São 3 as necessidades básicas de um indivíduo ao chegar a um grupo. Ele tem necessidade de inclusão, de controle e afeição, Toda equipe é um grupo, mas nem todo grupo é uma equipe. Então, qual é realmente a definição de personalidade? O que é personalidade? Significa um conjunto de traços e características específicas de uma pessoa que a distingue das demais. Essas características envolvem hereditariedade, hábitos, valores e capacidades, além de suas aspirações e afetividades. Um líder, um gestor, administrador, deve estar preparado para saber lidar com conflitos, ou seja, administrá-los,
E existem algumas formas, condutas de como lidar com os conflitos na organização, apresentados no material de estudo. Ele vem falar aqui que, assim, é importante um gestor ele entender de gestão de pessoas, seja qual a postura que ele tem dentro da empresa. Embora ele tenha uma postura muito técnica, né, daquele conhecimento técnico, ele tem que compreender que ele tem que ser algo mais. Ele tem que entender que aquele homem, que as pessoas com que a empresa trabalham, são pessoas que vêm com características hereditárias, né, com a formação hereditária, e também ele é formado pelo quê? Pelo meio ambiente que eles se encontram. Então, você entender esse homem de uma forma que abrange esses dois patamares vai possibilitar ao administrador, a um líder, saber lidar melhor com os conflitos, né? Saber entender melhor esse ser humano, saber alocar ele melhor, ele ter uma visão mais aberta em relação às pessoas com que ele trabalha. E isso vai fazer o grande diferencial, né? Porque, na verdade, o que ele está querendo dizer no primeiro parágrafo é que as empresas elas precisam de equipes, muito mais do que grupos. Bem, competência interpessoal, né? É a habilidade de lidar eficazmente com relações interpessoais, de lidar com outras pessoas de forma adequada às necessidades de cada um e às exigências da situação. É muito importante você ter uma competência interpessoal, gente. Você saber usar como é que se diz? A sua personalidade a seu favor, sabendo se relacionar bem com as pessoas, né? Às vezes você querer dizer que aquela pessoa não está certa, mas de uma forma muito ponderada, usando as palavras adequadas, no tempo certo, no local certo. Isso é uma competência interpessoal, tá? É diferente de você realmente falar de uma forma agressiva na frente de outras pessoas, né? Isso não é uma competência interpessoal. Esses processos são pré-requisitos para uma melhor percepção dos outros e da situação envolvida. São eles. Para você ter essa competência pessoal, você tem que ter uma autopercepção, que é aquilo que a gente tinha falado antes, né? Um autoconhecimento. Ter uma autoconscientização, ter uma consciência. Isso eu fiz certo, isso não fiz certo, né? Ter esse senso crítico e ter uma autoaceitação, no sentido de quê? De aceitar suas limitações, de perceber que alguma coisa que você não fez correto, você vai ter que melhorar, né? Porque a gente só não faz coisa certa, não, a gente faz coisa errada também. Bem, eu finalizo por aqui a participação, os comentários, né? Espero que vocês tenham compreendido um pouco dessa psicologia organizacional, do seu surgimento, do seu desenvolvimento, onde ele chegou, onde ele pode chegar, né? Porque a psicologia ela é uma ciência promissora. Muitas pessoas, inclusive, estão desenvolvendo cada vez mais transtornos psicológicos e estão precisando da figura do psicólogo, de profissionais também, gestores de pessoas, nesse processo de mudança e inovação. Ok? Vou me minimizar aqui. Espero que vocês tenham compreendido a matéria e vou parando por aqui. Obrigado a todos e até a próxima.